Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje a gente vai solucionar essa dúvida aqui sobre tabelas, né, ou fonte de dados que vocês recebem e o campo ele vem dessa forma, né? Ele vem, por exemplo, você tem aqui a coluna com o ID da linha, aí você tem um campo que tem vários campos dentro dele, né? Uma dimensão com uma tabela interna aqui, tem vários campos dentro dele, e depois você tem as outras dimensões que seguem da forma normal, tá? Só que você precisa tratar esses campos aqui internos, né? Que ele vem num padrãozinho, porém ele vem de uma forma, de uma formatação com ponto e vírgula ou separado por pipe, ele vem com uma formatação de uma subtabela interna, tá? Como é que a gente faz esse tratamento? Bom, vamos lá para o clique, dá uma olhada. Aqui no clique eu vou estar carregando a minha tabela, tá? Que veio naquela formatação onde tem uma dimensão com uma subtabela. Então a gente vai pegar aqui o exemplo. Aqui, from field. Essa aqui é a terminação que a gente vai estar utilizando, tá? Bom, eu tenho aqui o meu ID de linha e tenho aqui a minha subtabela dentro da dimensão, né? Lojas, ano, faturamento e assim por diante. Vou dar um inserir tabela. Nesse lojas, ano, faturamento, eu vou renomear esse campo aqui para CSV, porque é um campo tipo texto. E essa aqui eu vou chamar de primeira tabela. Primeira tabela. Como é que a gente faz para trazer esse campo aqui em formato de tabela também, tá? A gente vai utilizar aquele comando from field. Para facilitar, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar como exemplo aqui apenas dois campos. Vou criar aqui na minha pasta de dados um arquivo CSV, né, o TXT, aí você que define. Aqui eu criei um CSV, mas para criar é simples, tá pessoal? Você pode vir aqui no bloco de notas, executar bloco de notas e criar o seu arquivo. Eu já tenho um aqui chamado pasta 3, eu vou estar usando ele. Vou editar ele, ok, e vou estar jogando aqui os campos, né? O campo de cabeçalho e o campo de baixo, tá bom? Porque o campo ele vai ser, primeiramente eu vou estar carregando ele sem cabeçalho, tá? Vou salvar esse arquivo. Ele está falando que está sendo usado. Eu acho que eu deixei ele aberto aqui no Excel. Né? Vou estar fechando ele. Vou estar usando esse arquivo aqui. Vamos salvar. Ok, salvei eles como exemplo. E agora, o que eu faço? Vou vir aqui no clique. Vou carregar aquele CSV sem cabeçalho, tá bom? Então aqui a pasta. Ó, é um arquivo delimitado por ponto e vírgula, tá? Então, delimitador, a gente tem aqui ponto e vírgula. Delimitador ponto e vírgula, legal. Lojas, ano, faturamento. Só que ele não tem cabeçalho. Então a gente vai colocar aqui tamanho do cabeçalho 0. Nomes dos campos embutidos, nenhum nome do campo embutido. Aí você vê, ó, tá, arroba 1, 2, 3, tá bom? Vamos dar um inserir script. E aqui, essa aqui vai ser a nossa tabela dentro da dimensão, a nossa subtabela. Aí como é que a gente faz para pegar os dados aqui que foi carregado na primeira tabela em cima desse campo, tá? A gente pode vir renomeando eles de acordo com o cabeçalho de cima. Vamos pegar aqui o TXT que a gente criou. É lojas, ano e valor de faturamento. Então vou estar renomeando cada um dos campos aqui. Lojas, ano, vou colocar o ES aqui embaixo. Opa. Lojas, ano e valor de faturamento. Tá bom? Aí você tem esses três campos na subtabela, você tem aqui a sua primeira tabela, já está aqui como non-labels. A diferença é que em vez do from, tá vendo aqui que você está pegando as informações do CSV, na verdade você vai pegar da primeira tabela aqui, campo CSV. Como é que você faz para pegar os dados desse campo de uma tabela que já foi carregado anteriormente e transformar ele em uma tabela, né? Essa subtabela embutida aqui, transformar ela de verdade. Então você vem aqui e coloca from field,
from field, aí tem aqui os parâmetros que você precisa inserir. O nome da tabela, que é a primeira tabela, e o nome do campo, que eu chamei ele aqui de CSV. Pronto. Fazendo dessa forma, você vai pegar os dados dessa tabela e converter em uma outra tabela de uma forma separada, tá? Com as colunas separadas, já ficando mais fácil no seu script a conversão. A gente pode dar aqui o carregar dados. Ó, tá vendo? Subtabela, ele carregou cada um dos dados. Vou dar até um exit script aqui que tem coisa de aula anterior, né? Aqui na seção 1. Vou dar um carregar dados novamente. Ó, ele fez a carga de novo. A gente vai vir aqui em análise, vai ver a transformação no visualizador no modelo de dados. Ó, como vocês podem ver, a subtabela foi carregada de forma separada da primeira linha da tabela, tá bom? Se vocês querem fazer uma conexão entre essas duas tabelas, se for preciso fazer uma conexão, vocês podem criar os seus critérios de ligação, tá? Como, por exemplo, o número da linha. Vamos dar uma olhada aqui no número da linha. Vamos voltar lá para o script de dados. Aqui ele já tem um ID da linha, mas vou criar um novo, né? Supondo que esse aqui fosse um campo totalmente diferente. Então vamos criar aqui um novo ID da linha, que vai ser o row1. S. Vou colocar aqui ID da tabela. ID da tabela. E aqui a gente faz a mesma coisa. Assim a gente vai ter a nossa ligação entre as tabelas. Tá? Vou dar a carga de dados novamente. A gente pode vir aqui em análise. Vou criar aqui uma pasta nova. E vamos ver a ligação entre essas tabelas. Tá? A gente pode vir aqui em visualizador de modelo de dados. Ó, essas duas tabelas já estão ligadas pelo campo ID tabela. Se a gente vir aqui em análise, vou colocar aqui a tabela mesmo, né? Para a gente conferir a ligação. Aqui em dimensões, vamos estar colocando coisas da primeira tabela. Vou estar colocando aqui o CSV, por exemplo. E da próxima tabela, que seria a subtabela, vou estar colocando os campos aqui que foram separados, que é o loja, ano de faturamento e valor faturado. Ó, se vocês verem aqui, a ligação entre as tabelas foi feita de forma perfeita, né? Foi feita certinho. Ó. Loja ABC, Americanas, tá vendo? Os anos. E o valor de faturamento, 1.134, 1.739, aqui 1.521, Plaza Sul, tá ok? Bom, espero que tenham gostado aí da dica de como tratar subtabelas dentro de campo. Desejo a todos muito sucesso e a gente se vê em um próximo vídeo.